Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral e o Jornal Segurito já está no ar. E hoje vamos continuar comentando o anexo 2 da NR17 sobre teleatendimento e telemarketing. Já fiz um vídeo, vou colocar na descrição de vídeo para você já assistir antes desse, que seria melhor. Mas a gente vai continuar aqui falando sobre o item 4, equipamentos dos postos de trabalho. Então bora lá, 4.1, devem ser fornecidos gratuitamente conjunto de microfone e fone de ouvido, headset, individuais que permitam ao operador a alternância do uso das orelhas ao longo da jornada de trabalho e que sejam substituídos sempre que apresentarem defeitos ou desgaste devido ao uso. Então, eu vou fornecer gratuito e seja possível trocar, que às vezes o cara colocou desse lado, coisa e tal, aí quer passar para outro porque está já incomodando, então isso tem que ser feito. 4.1.1, alternativamente, poderá ser fornecido um headset para cada posto de atendimento, desde que as partes permitam qualquer espécie de contágio ou risco à saúde de uso individual. Então, primeiro é que o headset deveria ser individual, mas eu posso colocar por posto. Se esse headset que eu estou usando, ele não tenha contato, então eu vou trocar, por exemplo, um fonezinho e a arte eu posso até usar em conjunto. Eu acho mais interessante colocar um para cada um. 4.1.2. Headsets devem, primeiro, ter garantidas pelo empregador a correta higienização e as condições operacionais recomendadas pelo fabricante. Aqui percebe que a higienização não é responsabilidade do trabalhador, é da empresa. Lógico, eu posso treinar o trabalhador, mas eu vou verificar se ele está fazendo, porque a responsabilidade da higienização é da empresa. Letra B. Ser substituído prontamente quando situações irregulares de funcionamento forem detectadas pelo operador. Então começou a dar ruído, dar algum problema, o operador vai informar e você tem que ter lá de reserva para substituir, para ele não trabalhar com aquele incômodo. Letra C. Ter seus dispositivos de operação e controle de fácil uso e alcance. Esse é bem óbvio. Letra D. Permitir ajuste individual da intensidade do nível sonoro a ser providos de sistema de proteção contra choques acústicos e ruídos indesejáveis de alta intensidade, garantindo o entendimento das mensagens. Então, primeiro, eu tenho lá o regulagem de volume. Então não pode ser um volume padrão para todo mundo. Eu quero um pouco mais baixo, outro quer um pouco mais alto, ok. E também pode ter um pico de ruído, alguma coisa assim, ter algum tipo de proteção que evite isso. O item 4.2, a organização deve garantir o correto funcionamento e a manutenção contínua dos equipamentos de comunicação, incluindo os conjuntos de headset, utilizando o pessoal técnico familiarizado com as recomendações do fabricante. Então tem que ser um pessoal que vai estudar lá o manual, vai entender, não pode ser de orelhada, 4.3. Os monitores de vídeo devem proporcionar corretos ângulos de visão e ser posicionados frontalmente ao operador, devendo ser dotados de regulagem que permita o correto ajuste da tela à iluminação do ambiente, protegendo o trabalhador contra reflexos indesejáveis. Aqui o grande fator é flexibilidade, Então primeiro tem que ficar na frente, porque se ficar do lado o cara vai ficar todo torto. Segundo, que eu tenho a flexibilidade de colocar esse monitor na altura que for necessária e, por exemplo, tem algum reflexo, eu posso colocar um pouco para cá, um pouco para lá. Então, isso é importante. 4.4. Toda introdução de novos métodos ou dispositivos tecnológicos que traga alterações sobre os modos operatórios dos trabalhadores deve ser precedida de avaliação ergonômica preliminar ou análise ergonômica do trabalho, prevendo-se períodos e procedimentos adequados de capacitação e adaptação. Então, se mudou o processo, o método como está sendo feito, e aí você vai verificar se é necessário ou não uma análise ou uma avaliação. Então você vai fazer ou uma avaliação ergonômica preliminar, uma EP, ou uma ET, de acordo com a necessidade. Matamos o item 4. Vamos agora para o item 5. Condições ambientais de trabalho. Os locais de trabalho, 5.1, Os locais de trabalho devem ser dotados de condições acústicas adequadas à comunicação telefônica, adotando-se medidas de prevenção com o fim de atender o nível de ruído previsto na NR17. Então é lógico que eu não posso estar num ambiente que seja um barulho ensurdecedor que fique disputando lá com o cara que está lá no headset fazendo o serviço dele.
E aí, atendendo lá em R17. 521. Devem ser implementados projetos adequados de climatização dos ambientes de trabalho que permitam distribuição homogênea das temperaturas e fluxos de ar, utilizando, se necessário, controles locais e ou setorizados da temperatura, velocidade e direção dos fluxos. Aqui não tem um item importante. Imagina que eu tenho lá um ambiente onde tem uma central de ar e ela está direto em cima do trabalhador. Só que lá para a outra ponta só tem essa central. Lá na outra ponta o pessoal está no calor. Então isso pode acontecer. Ele está dizendo que tem que ser homogêneo esse ambiente, né? Em termos de condições ambientais. 522. A organização pode instalar equipamentos que permitam ao trabalhador acompanhar a temperatura, a velocidade e a umidade do ar de ambiente de trabalho. Então aqui pode, não é obrigatório, mas é interessante lá um termômetro, um anemômetro, alguma coisa para você verificar como é que está as condições ambientais. 5.3. Para a prevenção da chamada síndrome do edifício doente, deve ser atendida a Lei 13.589 de 2018. Eu vou colocar na descrição do vídeo essa lei, tá? Aí você dá uma lida. E o disposto no subitem 1511 da NR1. O que está escrito nesse subitem? A organização deve adotar medidas de prevenção para eliminar, reduzir ou controlar os riscos sempre que aí legislação tiver, né, uma obrigatoriedade na legislação, classificação dos riscos, na hora que você fez lá a identificação dos perigos e a avaliação do risco, indica a necessidade de controles também, e agrava a saúde. O médico identificou alguém com alguma doença relacionada ao trabalho, nesses casos todos eu tenho que seguir. O que mais? Então, para a prevenção do síndrome doente, eu vou atender a Lei 13.589, esse item que eu acabei de ler da NR1, bem como disposto nos regulamentos dos padrões de referência de qualidade do ar interior, em ambientes climatizados, de uso público coletivo, com redação dada pela Resolução 9 de 2003 da Anvisa, ou outra que venha a substituir. Também vou colocar essa resolução na descrição do vídeo, tá? Para você dar uma lida. 531. As instalações das centrais de ar-condicionado, especialmente o pleno de mistura da casa de máquinas, não devem ser utilizadas para armazenamento de quaisquer materiais. Então ali tem que ser uma área limpa, tá? 532. A descarga de água do condensador não pode manter qualquer ligação com a de rede de esgoto local. A rede que vai lá, a água servida do local de trabalho. Então, vai ser separado. Matamos o item 5. Vamos agora começar o item 6, porque ele é imenso e a gente só vai acabar no próximo vídeo. Então, o item 6 é a questão da organização do trabalho. Então, 6.1. A organização do trabalho deve ser feita de forma a não haver atividades aos domingos e feriados. Olha, não tem que ter trabalho domingo e feriado, é meio óbvio, sendo total ou parcial, com exceção das organizações autorizadas previamente pela autoridade competente em matéria de trabalho, conforme previsto no artigo 68 da CLT. Eu vou ler aqui rapidinho o artigo 68. O trabalho em domingo, seja total ou parcial, na forma do artigo 67, será sempre subordinado à permissão prévia da autoridade competente em matéria de trabalho. Então eu não posso, só porque a empresa quer fazer trabalho domingo, tem que ter uma autorização prévia. O item 611. Aos trabalhadores é assegurado, nos casos previamente autorizados, já foi autorizado, pelo menos um dia de repouso semanal remunerado, coincidente com domingo a cada mês, independente de metas, faltas ou produtividade. Quase não sai. Isso aqui está relacionado ao artigo 67. Deixa eu ler aqui o artigo 67 para vocês. Ó. Será assegurado a todo empregado um descanso semanal de 24 horas, o qual, salvo o motivo de conveniência pública ou necessidade imperiosa do serviço, deverá coincidir com o domingo no todo ou em parte. Então sempre eu vou priorizar o domingo. E aí tem o artigo 386 que complementa. Havendo trabalhos aos domingos, então nessa empresa se trabalha domingos, será organizada uma escala de revezamento quinzenal que favoreça o repouso dominical. Então tudo bem, trabalha domingo, então vou fazer uma escala onde de 15 em 15 dias o cara vai revezar, não vai trabalhar no domingo. Tá.
612. As escalas de fim de semana que eu acabei de falar devem ser especificadas e informadas aos trabalhadores com a antecedência necessária de conformidade com os artigos 67 e 386 que eu acabei de falar. Tá? Então, eu posso fazer essa escala, mas não, olha, é agora, tá? Esse fim de semana, não. Tem que ser avisado previamente para ele poder se organizar. 6121. A organização deve levar em consideração as necessidades dos operadores na elaboração das escalas laborais. Olha lá, ela continua falando das escalas, que acomodem necessidades especiais da vida familiar dos trabalhadores, com dependentes sob seus cuidados, especialmente nutrizes, incluindo flexibilidade especial para trocas de horário e utilização das pausas. Então, aqui em relação às escalas laborais, imagina, por exemplo, uma grávida ou um pai que acabou de ter filho. Eu tenho que ter um pouquinho de bom senso aí em relação à flexibilidade dessa pessoa. Já tirou a licença maternidade, paternidade? Já. Mas ainda vai ter um problema ali de acompanhamento e tudo mais. Então, tem que tomar cuidado em relação a isso. 613. A duração da jornada de trabalho somente poderá se prolongar-se além do limite previsto nos termos da lei em casos excepcionais, por motivo de força maior, necessidade imperiosa ou para a realização ou conclusão de serviços inadiáveis ou cuja inexecução possa acarretar prejuízo manifesto. Ou seja, eu posso fazer hora extra? Até posso. Mas hora extra, o nome está falando, é para situações extraordinárias. Se todo dia tem hora extra, tem algo errado, tá? Então ele fala aqui, ó, em casos excepcionais, por motivo de força maior, necessidade imperiosa, realização ou conclusão de serviços inadiáveis. Então percebe que é situações extraordinárias. Eu não posso todo dia fazer extra. 6.2. O contingente de operadores deve ser dimensionado às demandas da produção no sentido de não gerar sobrecarga habitual ao trabalhador. Então a quantidade de trabalhadores tem que ser adequada com a necessidade, né, do serviço. E esse contingente de operadores, já estou no 621, em cada estabelecimento deve ser suficiente para garantir que todos possam usufruir as pausas e intervalos previstos neste anexo. Então ele vai falar depois de pausas, são necessárias algumas pausas. Só que como é que eu vou fazer pausa se eu não tenho reservas para substituir esse trabalhador? Pelo menos para manter a produção. Então eu tenho que ter reservas, eu tenho que ter um quantitativo, um contingente de trabalhadores adequados à necessidade da norma. Percebe que tem muito detalhe. Então, se você trabalhar com isso, ou se você tem um setor na sua empresa que tem teleatendimento e telemarketing, tem que atender esse anexo. Como você sabe, todo vídeo tem indicação de livro. E esse livro eu já indiquei, acho que no passado, mas como eu acho ele muito bom, eu vou indicar novamente. É um livro sobre combate a incêndio, né? A proteção contra incêndio no projeto de edificações do Telmo Brentano. Então, tu quer ter uma noção geral de sistema de combate a incêndio, ele dá até um bom aprofundamento, é uma boa leitura, só tomar cuidado, porque eu tenho, em relação ao sistema de combate a incêndio, eu tenho legislações direcionadas, depende da sua região, né, do seu estado e tudo mais. Então, você verificar, olha, isso aqui talvez não seja exatamente igual na minha cidade, mas é uma excelente referência para você ter essa visão geral. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Curte, compartilha. Tem alguma dúvida, sugestão de pauta? É só colocar aí embaixo nos comentários ou mandar e-mail para sobralj@hotmail.com. Um abraço e até o próximo programa.